Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão. Oi, Caio, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bom. Caio, hoje o tema né, a gente promete que o tema vai ser passeios imperdíveis pela província de British Columbia. A província de British Columbia é aquela que onde fica, né, a cidade de Vancouver. No programa passado, nós prometemos que esse seria o tema principal, mas a gente acabou comentando muito sobre imigração, lendo muitos e-mails com dúvidas, e aí o programa acabou terminando antes da gente começar a comentar sobre os passeios. Então, fica hoje aí, né, a promessa. A gente já até reduziu o número de e-mails a serem respondidos, né, nesse programa para que a gente possa passar logo para o tema, né, que a gente havia prometido no programa Sim. anterior. Então vamos lá, a gente só reservou dois e-mails para hoje, né, Guilherme? Você ficou até um bom tempo, né, Caio, respondendo os e-mails por e-mail mesmo, ao invés de responder nesse programa, né, para que a gente encurtasse, né, a etapa do Sim, sim. resposta de e-mail. Então, quem tiver dúvidas, né, a gente sempre comenta que se você tiver uma dúvida, mande para um e-mail para atendimento@canadabrasileiros.com, que se nós não respondermos por e-mail, nós iremos ler no ar, né, no próprio programa. Então, Caio, vamos para a pergunta aqui do Marcos Roberto. Eu vou ler a pergunta. Gostaria de saber se existe algum problema na hora de obtenção do visto de SW1, quer dizer, se teria algum problema para tirar o visto de estudo mais trabalho, para quem tem o nome no cadastro do SPC, que é o Sistema de Proteção de Crédito. Quer dizer, o Marcos Roberto pergunta se uma pessoa tiver problema com o SPC, se ela pode vir a ter problema para tirar o visto de estudo e trabalho. Então, Guilherme, eu reservei essa pergunta porque nos últimos 10 dias a gente recebeu, acho que pelo menos umas 3 ou 4 vezes a mesma pergunta, né? E, bom, o que eu já havia, né, comentado é que, teoricamente, não. O não, você ter nome no Serasa, você está com o nome limpo no Serasa, no SPC, não é um dos requerimentos do visto para o Canadá, né, o visto de estudo ou de turista, mas mas assim, a gente nunca sabe ao certo qual que é como que o consulado checa as informações caso não esteja seguro sobre alguma informação que você deu, né? Então assim, o consulado, pela pesquisa que eu fiz também, o consulado não checa. Então, teoricamente, se você atende todos os requisitos mínimos, né, que o consulado pede para você, teoricamente você está tranquilo para solicitar o visto, mas fica difícil eu afirmar com 100% aí que isso possa ser afetado de alguma forma. Sim, eu acho que até é sempre bom lembrar que a análise do visto canadense leva em consideração a prova de recursos financeiros, né? E também a comprovante de laços sociais com o Brasil. Nós até recentemente publicamos dois artigos sobre isso, um para cada aspecto, né? Então a gente até recomenda entrar no blog do Caio, né? O blog que fica dentro do Canadá para Brasileiros, e procurar por esses dois artigos. Um é sobre prova de recursos financeiros e outro é prova de laços sociais. E a gente explica bem lá quais são esses critérios de avaliação. Então, acima, né, do SPC, aí, da pessoa ter problema ou não de crédito, tá essa análise, né, que é uma análise, né, cara, Sim, bem feita pelo consulado, ó, de verificação se a pessoa não tem nenhum problema de financeiro, pode bancar a viagem e tem laços com o Brasil, ou seja, ela irá voltar para o Brasil antes ou depois ou antes de vencer o visto, depois que terminar os seus estudos no Canadá. sim. Então, eu acho que somente, como você disse, somente o fato da pessoa ter o cadastro no SPC, a gente não pode tirar, né, uma ilação maior, né, e dizer que ela vai ter problema com visto, né? Sim, Mas já não é um indicativo positivo, né, sem dúvida. sem dúvida. Caio, o segundo e-mail, a gente hoje só tem esses dois e-mails, né? O segundo e-mail é mais longo. Obviamente, Sim. não vou ler ele inteiro. Quem mandou é o Fernando Separovic. O Fernando elogia o Canadá para Brasileiros. Obrigado, Fernando. Ele gosta muito do site.
Ele falou que tem intenção de migrar para o Canadá, mas antes ele pretende estudar inglês no Canadá. E aí, antes de ir para a pergunta principal, ele comenta que ele já tem nível de inglês avançado, segundo uma escola de inglês no Brasil, e que ele depois vai prestar o IELTS. Aí, Caio, antes da gente entrar, né, na resposta principal, eu diria para o. Né, eu acho que a gente já até comentou anteriormente que Sim, o fato de você ter inglês avançado numa escola de inglês aí no Brasil, né, ou seja, a escola falou para você que você está no nível avançado, não significa que o seu nível, que você vai ter um nível avançado, conseguir, né, a pontuação de nível sim, avançado no teste do IELTS, né? sim, sim. O teste do IELTS, né, para quem ainda, né, não iniciou, né, na pesquisa desse assunto, o IELTS é aquele teste que você faz para comprovar que você tem inglês avançado e, portanto, entrar com o pedido de imigração, né? Sim. Então, essa primeira dica para o Fernando você pode até fazer um simulado de IELTS, tem diversos simulados na internet, e verifica se, segundo o IELTS, o seu inglês é avançado. Sim. Né? Porque né, eu já fiz, quando eu imigrei para o Canadá, eu tive que fazer 4 IELTS. Aham. Mesmo eu achando que o meu inglês era avançado. Então, sempre é bom, né? Antes de você pensar na imigração, já faz um simulado IELTS, já vê mais ou menos a nota que você tiraria, por exemplo, em listening, que isso daí tem na internet. Você pode baixar um arquivo de áudio, né? Imprimir né, a folha de preenchimento e você faz um simulado, né, você já pode ter uma noção de qual nível você está no IELTS. Caio, aí Sim. vamos para a pergunta principal do Fernando, que diz respeito mais a. Ele diz aqui que ele é analista de sistema, programação em Java, e que ele tem a intenção de ir para o Canadá, primeiramente, só para estudar inglês. E ele pergunta para você, Caio, essa pergunta já é um assunto que você Não, sim, pesquisa, trata mais. ele tá perguntando que ele tá falando, né, que ele é analista pleno no Brasil, analista de sistema, né? E se ele chegar no Canadá, talvez se ele procurar por uma vaga de analista júnior, se seria mais interessante para a empresa com inglês não tão bom. E dessa forma exercendo um cargo simples né, dessa parte de júnior, não um programador pleno como ele faz no Brasil. É, Então, Fernando, o que eu tenho a dizer nisso, eu acho que isso não interfere tanto, entendeu? A empresa ela vai contratar você de acordo com o conhecimento que você tem. Se você tem um inglês intermediário mas você faz um ótimo serviço, você tem uns skills, né, que eles chamam, é uma habilidade que eles estão procurando no candidato, isso daí não altera muito, não. A empresa ela vai te contratar como pleno. Isso daí eu não veria, porque eu tô nessa área já faz anos, né? E eu dou aula numa faculdade que tem programação também, né? É, e quando a gente vê os alunos saindo, se o aluno realmente é bom ou ele já tem alguma experiência em programação, a empresa não fica com essa de ficar colocando em níveis de pleno ou júnior, é de acordo com o que a pessoa sabe fazer. É, a empresa ela vai contratar você de acordo com o que você sabe, não depende se seu inglês, no que esse caso, é tão bom ou não. Vamos esquecer um pouco a imigração de lado, né? Que a gente sempre fala que tem que ter o inglês bom, mas se você dá conta do recado e atende ao que eles estão procurando, e você consegue se comunicar com eles no que é necessário, você não teria que você fazer uma coisa mais simples para depois ir movendo. Depende. Eu não ficaria com essa preocupação que você tá. Acho que essa é a melhor forma de eu responder. Eu não deixa acontecer. Se você depois começar a procurar emprego aqui e conseguir uma vaga e deixa acontecer. Não se preocupa com isso. Se você é bom, né, dedicado, sempre vai ter espaço e a empresa ela vai saber reconhecer isso. Aí, Caio, o Fernando termina o e-mail fazendo uma pergunta que eu já ouvi várias vezes, né? Eu quero ir para o Canadá primeiro para estudar inglês e com o visto de residente temporário, aquele visto mais simples, né? E a pergunta: enquanto eu estiver estudando inglês, eu posso ir procurar emprego, fazer entrevista, mesmo que eu não vá trabalhar, somente levar o meu currículo e tentar marcar uma entrevista? Sim, e daí ele, né, completou isso. De repente a empresa gostar, pega uma carta da empresa e depois volta com outro visto. Bom, acho que a melhor forma de eu responder isso
é assim, imagina se você chega com o seu visto na imigração no Canadá, na fronteira, você está chegando no Canadá, e você fala para o oficial de imigração, sim, eu vou estudar, mas também eu vou procurar emprego, eu não vou trabalhar, mas eu vou procurar emprego, tentar ver algumas entrevistas. O que vai acontecer é que provavelmente o oficial de imigração ele pode negar e rejeitar a sua entrada. Porque você tem a intenção de ir para entrevista e procurar emprego, o que esse visto não permite. Então isso é algo que eu jamais iria mencionar pro oficial de imigração, porque o oficial ele considera a sua intenção, isso, ele leva em consideração isso. Agora, se você estiver em Toronto, né, como você vai para Toronto, e de repente só conhecer, dar uma pesquisada, quais são as empresas na região de Toronto, sabe, ver onde elas ficam, quais são os clientes delas, eu não vejo problema, entendeu? Mas Mas, do lado legal, teoricamente você não pode, porque é, é, como o manual, né, do consulado lá da imigração, a intenção ela conta. sim, Então, a gente está até sendo, né, o Caio está até sendo preto no branco, mas é importante isso porque o oficial, na imigração daqui, eles são bem específicos, né, Caio? sim, sim, imagina, você tem um vídeo de turista, você chega, você fala pro oficial, não, eu tenho a intenção de trabalhar, ou eu tenho a intenção de procurar emprego. Bom, isso está totalmente fora do visto que você está entrando no Canadá, então é provavelmente uma chance grande dele negar essa entrada, né? Então, acho que essa é a melhor forma aí de responder, que a intenção ela conta. Até, Caio, antes da gente gravar esse programa, a gente estava conversando que a gente assiste um programa de TV que chama Australia Border Security, É, né? Que eles colocam câmeras na fronteira da Austrália, no aeroporto, né? Na parte de aduanas, acho que em português, aduanas, né? Na imigração, a hora que você entra na Austrália, e né, teve um caso, né, de um rapaz que estava com visto de turista e falou que ia procurar por emprego, infelizmente na mesma hora eles, né, baseado no que ele é, declarou, eles negaram e o rapaz teve que voltar, acho que ele era da Irlanda, né, um negócio assim. sim, sim. O rapaz teve que voltar, né, É, não entrou na Austrália, né, cara? Não, e o Fernando ele falou assim, é claro que eu não vou trabalhar, mas assim, só, né, de repente uma entrevista. Mas uma coisa que as pessoas têm que entender é que quando você chega na imigração, lá na fronteira, né, o oficial ele nunca viu você, não conhece você, não sabe quais são as reais intenções, então ele vai tirar a conclusão daquilo que ele sentiu, entendeu? Então, Sim, por sim. mais que você realmente, você está sendo sincero, 100% dizendo que você não vai trabalhar, para ele isso pode ser uma intenção e de repente ele pode achar que se você conseguir um emprego, você pode trabalhar, você pode mudar de ideia, entendeu? Cara, eu acho que tá bem respondido, o Fernando entendeu, ele vai tomar esse cuidado sem dúvida nenhuma, né? Obviamente a gente quer que ele, né, se dê bem, que venha para cá, mas tudo dentro da lei, né, sem Sim, dúvida nenhuma. Então, já respondemos os dois e-mails, né? Todos os outros e-mails que a gente recebeu, você ficou aí uma tarde respondendo, né? Para cada pessoa, né, que nos escreveu. sim, no Então, isso blog também, né? no blog, nos comentários, né, do seu blog. Então, a gente já agora está livre, né, para finalmente comentarmos sobre os ir para o tema principal e comentar sobre os passeios em British Columbia, né? Sim, Repetindo, né, British Columbia ou Colômbia Britânica é a província aonde está, né, entre outras cidades aí do Canadá, a cidade de Vancouver, né? Então a gente mora em Vancouver, portanto nós estamos, né, em BC, que eles chamam, né, BC, né, sim. British Columbia, né? E o tema, a gente escolheu esse tema, né, Caio, porque a gente vê que muitas pessoas que vêm como turistas ou intercambistas, elas só ficam naquele eixo de downtown, aquela região central de Vancouver, no máximo vão para aquela Capilano, né, uma estação de esqui mais próxima, e não vão conhecer, né, pelo menos na minha opinião, Sim. os lugares mais bonitos da província, né? Sim, sim. Aí a gente, ao longo desses anos, né, Guilherme, a gente viu isso acontecer muitas vezes. E às vezes conversando com os brasileiros, às vezes a gente pergunta, você foi pra tal lugar? Ah, não, não fui. Você foi pra tal lugar? Ah, não, não deu tempo, né?
Então a gente vê que a maioria das pessoas elas estão perdendo o que tem de melhor aqui em BC. Até para ver o que a gente chama o Canadá verdadeiro, né? Porque o Sim, centro de Vancouver é uma cidade internacional, né? Tem pessoas de todo mundo, né? Trabalhando, morando, estudando na cidade, né? sim. Então é muito semelhante a uma outra cidade da América do Norte, né? Muito bonita também, né? Organizada, mas não tem aquele diferencial, né? É uma opinião pessoal nossa, o diferencial está exatamente nos arredores, né? Nas ilhas, nas praias, nas cidades ao redor de Vancouver, né, cara? Sim, sim. Não. E Vancouver, a natureza aqui da província ela é maravilhosa, né? E Vancouver é cercada por né, mar e ilhas. Então a gente tem que tirar proveito dessa natureza bonita que BC tem e não ficar apenas nos tradicionais pontos turísticos, né? E aí, Caio, eu até fiz uma pesquisa, eu acho que é importante dados, né, para as pessoas dimensionarem, né, o tamanho da província, né, em termos de população. A província de British Columbia tem aproximadamente 4,5 milhões de habitantes, né, ou seja, deve ser o tamanho de uma cidade aí grande no Brasil, né? Assim, E Vancouver é metade da população de British Columbia, mais ou menos, está em Vancouver, né? 2,5 milhões, aí 2,2 milhões, né? Está em Vancouver. O resto está espalhado em pequenas cidades, né? E aí tem muita gente que acha que Vancouver é a capital de British Columbia, e não é, né, Caio? não, não. A capital é Vitória, que é a cidade mais antiga, né, da região, né, de toda a região. E Vitória é uma cidade pequena, apesar de ser capital, muito bonita, né? A Sim. gente até vai comentar daqui a pouco. É, Vitória, ela tem aproximadamente 330 mil habitantes. Então, e as outras cidades, né, a terceira, a quarta cidade, tem 150, sim. 100 mil habitantes, são cidades pequenas, né? É. E E, aí, desculpa, cara, pode dizer. não, não, é só porque essas outras cidades elas ainda ficam perto de Vancouver, né? Não são espalhadas, né? Elas ficam bem próximas, né? No caso, Kelowna, Abbotsford, Kamloops, elas são próximas de Vancouver. Sim, é na região, não sei se é metropolitana, mas a proximidade de Sim, Vancouver, né? sim. E aí eu fiz uma pesquisa, vi que apesar de pequena a província, tem a economia é uma economia muito grande, 198 bilhões de dólares em 2008, né? E a renda per capita, cara, é interessante, interessante para as pessoas compararem. A renda per capita, ou seja, por pessoa aqui em British Columbia, é de 45 mil dólares por ano. Ou seja, uma renda per capita muito boa, né? Acho que é uma das Sim, melhores, né, do mundo aí, tá sim, entre sim. as É. maiores. Então vamos para as atrações Vamos lá. de British Columbia, né? Eu iniciaria dizendo, Caio, isso é minha experiência em viajar pela província. A minha parte favorita de British Columbia, e eu vejo que às vezes as pessoas vêm para Vancouver e não vão visitar essa área, que é a região de Vitória e as ilhas próximas de Vitória. É uma região maravilhosa, você tem que pegar o ferry, que é o barco, um barco enorme, né, de transporte público, né, que entra Sim, carros, né, tem tudo dentro do barco. E sim. você faz essa viagem pelas ilhas, né? Pelo ferry, são lugares maravilhosos. É um lugar mais bonito do que o outro, né? Não, só o passeio de ferry, né, até Vitória é uma atração já. O ferry, ele tem uma estrutura muito boa, né? Ele tem restaurantes, lanchonetes, dá pra você ficar do lado de fora, tirar fotos e, né, apreciar a paisagem, né, no caminho pra Vitória ou essas outras ilhas. Então, só o ferry, que demora aproximadamente até Vitória 1 hora e meia, já realmente é uma atração à parte já. Eu fiz diversas vezes essa viagem, né? E eu tive a sorte, por 2 vezes, de ver as baleias orcas. Sim, Durante o verão, se você tiver um pouquinho de sorte, né, é comum. As baleias orcas, elas migram, eu não entendo muito bem disso, mas elas vão de um lugar para o outro, não sei se vão para o Polo Norte lá, então elas passam por esse estreito que fica entre Vancouver, né, o mar aí, que fica entre Vancouver e sim. as ilhas, né, de Vitória e proximidades. Então, é mais ou menos comum você ver baleias, imagina, o lugar é maravilhoso, né? Né? Então você sai de Vancouver, não é Vancouver, é no sul de Vancouver tem um terminal de ferry,
né? A gente tem até uma matéria sobre isso, né? Mais de uma Sim. matéria, né? E esse terminal ele fica bem na fronteira com os Estados Unidos, né? Então você sai por alguns minutos dos Estados Unidos e prossegue novamente dentro do Canadá. E aí você vai o ferry ele vai margeando algumas pequenas ilhas. Então você ao mesmo tempo que vai vendo o mar, você vai vendo aquelas ilhas com montanhas, mata de floresta fechada, né? E com algumas mansões no meio Sim. da floresta. É uma coisa, é surreal. Primeira vez que eu fiz essa viagem, eu fiquei muito impressionado, cara. É, não, e, inclusive eu tirei bastante foto, né, nessas vezes que eu fui, e eu vou colocar um link para a galeria de fotos no post, né, que eu colocar esse podcast no nosso blog. Eu vou colocar o link para vocês verem as fotos do ferry. Ah, legal. Que aí fica até mais fácil. A gente não precisa ficar, né? É muito melhor do que a É, gente ficar descrevendo, né? sim, Mas assim, é só para as pessoas entenderem que realmente é imperdível. Vão para, se vocês estiverem em Vancouver, a nossa dica, Caio, eu estou dizendo nossa porque você concorda em sim, gênero e grau com isso daí. Não contrate nenhuma excursão, vai por conta própria. No nosso site, se vocês pesquisarem, tem a orientação de como você pegar o ferry. É muito simples, é tranquilo o sistema de transporte daqui. sim. E você vai ter um dia maravilhoso. Você vai sair daqui de Vancouver, vai pegar o metrô, depois pega um ônibus, chega no terminal do ferry, É, espera, aguarda. Tudo isso já é divertido, você esperar ver o ferry estacionando, né? sim, sim. Aí você entra no ferry, é uma viagem de 1 hora e meia até a estação que fica na ilha de Vancouver, onde fica a Vitória, né? Quer dizer, é um dia inteiro de novidades, né? E fotos, né? E tirar fotos, né, cara? Sim, é o que a gente vê que muitas agências de viagem que levam os estudantes para Vitória, às vezes eles fazem uma viagem aí de um dia, ou você vai de manhã, você volta à noite, ou você vai num dia, já volta no outro. E a gente não recomenda isso, por mais assim que pode ser. Você pode ir com o grupo da escola, eles organizam tudo, né? A gente acha que a melhor forma de você conhecer mesmo é você fazer as coisas por você, você ter o seu tempo para fazer as coisas. E se você de repente gosta de um lugar a mais lá em Vitória, você pode ficar mais tempo, você não precisa seguir a excursão. Então a gente recomenda que você faça isso por conta própria mesmo. É seguro, é fácil de ir, não tem problema nenhum. Então a gente realmente recomenda que você faça isso por conta própria, ou vai com os amigos, né? Mas. Porque essa é a melhor forma de você aproveitar. E Vitória tem uma vida noturna muito interessante. Eles têm diversos pubs. A última vez que eu fui para lá tinha um pub que eu acho que tinha aproximadamente, cara, 100 anos que existia o pub lá. Então Sim, quem for para lá vai ver esse pub, porque de noite é bastante conhecido, tem banda ao vivo, toca Beatles, rock mais antigo, né? E é super divertido o lugar, né? É bem diferente de Vancouver. É sim. realmente mais Canadá mesmo, né? É, É é. mais população local que vai, né? Então, a vida noturna de Vitória é bem interessante. Você vai sentir realmente que você está num local que não é um local internacional, né, com estrangeiros de todas. É claro, tem, mas numa proporção bem menor do que Vancouver, né? E a Sim. minha dica, se você quer economizar, fica num albergue, é hostel, né, que chama em É, inglês, hostel. né? É. Hostel. Fica num albergue. Eu, na época que eu era estudante aqui, uma vez, né, eu fiquei num albergue lá e foi super divertido, né? E no Sim, sim. verão, principalmente, cara. Vitória no verão É, é. é sensacional. Tem praias, né? Sim, sim, não. Vitória aquela região de Vitória é muito bonita, que nem quando eu fui para lá a última vez, eu fiquei num hotel bem próximo lá, à região central, do lado do parlamento, né? Eu tava E com você, cara. você passou um dia comigo lá, né? Eu fui ficar um É, final de eu. semana, só que Sim, sim. você tava numa outra ilha, daí você foi encontrar comigo, é verdade. Bons tempos, né, que a gente era estudante, né? É verdade. Você ligou pra mim e você falou assim, eu te encontro lá, né? Eu tava em Salt Spring, uma outra ilha que a gente vai comentar daqui a pouco, Sim, né? sim. A gente, inclusive, já foi, né? Você já foi. É, A gente é. vai comentar quando a gente se perdeu na floresta lá daqui a pouco, né? É. Daí você me ligou, eu encontro você em Vitória. Daí você ficou um dia lá comigo. E então, daí em Vitória, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei a mochila nas costas e peguei um mapa. E eu falei, eu vou contornar a borda, né? A parte do mar, assim, andar pela calçada e acompanhando o mar.
Foi assim, um dos. Acho que uns passeios mais bonitos que eu já fiz aqui no Canadá. Eu acho que por 8 9 horas, contornando, passando. Tem uma estrada, né, que vai seguindo. E eu lembro que eu andei tanto, né, e tem uma vista maravilhosa, né, com as montanhas ao fundo, o mar. E eu andei tanto que chegou um ponto que o meu celular apitou e falou assim, ó, bem-vindo aos Estados Unidos. Então, na verdade, trocou até a operadora do celular para uma operadora americana, né? E isso é o tipo de coisa que você não consegue fazer se você for com uma agência de turismo. Entendeu? E Vitória é muito fácil de você andar por lá. É muito difícil você se perder, porque você pega um mapa, é muito claro no mapa como é que é Vitória. E se você de repente se perder um pouco, você anda mais uma hora, você já tá quase no centro da cidade, né? Então eu recomendo fazer esse passeio que eu fiz. E outro passeio que eu fiz, o que é muito legal também, que tem lá já saindo no próprio centro da cidade, tem umas empresas que fazem isso, é o passeio para ver as baleias orcas. Né? Esse passeio ele é muito interessante. Ah, sim, você pegou um barco lá em Vitória Sim, e sim. foi até o local onde ficam as baleias, né? Eles vão num local entre os Estados Unidos e o Canadá, né, no mar, que é onde que as baleias estão passando, e é muito interessante. As baleias elas passam a 1 metro do barco, sabe? E eu também tirei foto, e a gente já tem isso no blog, e também no Canadá para brasileiros. Eu vou até colocar o link dessa matéria com as fotos para as pessoas verem e ver que realmente você vê a baleia muito de perto. É um passeio que vale a Cara, pena, custa em torno de US$ 80, esse passeio, né? Depende do plano que você pega, depende do barco que você vai, mas eu acho que é a partir desse preço. Oi, Guilherme? não, coloca também a matéria que a gente fez, né? Tem até fotos suas, eu escrevi um texto, a gente fez em conjunto essa matéria, né? Em Vitória, Sim, uma sim. matéria especial, né? A gente foi só para isso, para fazer uma matéria na época para o Canadá para brasileiros, né? Sim, sim. Então, se você puder colocar o link para as pessoas, é interessante, É, porque lá tem os principais passeios, né? O Capitólio, que é a sede do governo de British Columbia, sim. tem o Empire Hotel, acho que é o nome, né? Empire Hotel, que é um hotel É o Empress, em- que é o que fica de frente pro Emperor, né? mar, né? Maravilhoso, hotel maravilhoso. A última vez que eu fui para lá, cara, acho que eu não comentei com você. Eu entrei em áreas só de hóspede, só para ver por dentro do hotel, né? Porque o hotel é um hotel super antigo, né? Sim, Muito bonito. É um hotel que já ficou, né, presidente americano, a rainha da Inglaterra, quer dizer, sim, é uma coisa meio suntuosa, né? Chique, né? sim, sim, E dá para você entrar. Tem algumas áreas que é de acesso ao público e tem umas sim. outras que se você for entrando assim, dá para você ver também. É. E dá para passar, dá para perder mais de uma hora passeando dentro desse hotel. Não, esse hotel é muito bonito. Então a gente tem bastante foto no nosso site desse hotel. Também tem as igrejas, né, próximas, né, a essa região, né, central de Vitória. Tem pelo menos umas 4, 5 igrejas que vale a pena, né, visitar, né, Guilherme? Sim, sim. O endereço delas, tem tudo nessa matéria que a gente vai colocar o link depois. É interessante isso de Vitória, né? A quantidade de catedrais, né, Sim, antigas, né? E maravilhosas, né? A gente foi até numa que ficava próximo do Capitólio, atrás do Capitólio. O vão dela, né, dentro, né, a altura dela sim, era impressionante. Eu fiquei impressionado. Nunca tinha visto uma é, igreja, era uma, como que eles chamam? Não é catedral, tem um outro nome. é, Mas, assim, eu fiquei impressionado, né? A gente até tirou é. foto e publicou na época no site, e essas fotos devem ainda estar disponíveis, né, cara? Sim, sim, eu vou colocar o link de tudo isso que a gente tá falando. Legal, então aí vamos falar do nosso passeio pela floresta lá. Vamos. Próximo de Vitória, você pode pegar um ferry, no terminal de Vitória, você pega um ferry e vai para Salt Spring Island. Um lugar maravilhoso. Um dos meus lugares favoritos de British Columbia. Né? Teve uma vez, eu fui muitas vezes, na época minha esposa, a gente namorava ainda, minha esposa morava e trabalhava em Salt Spring, então a cada 15 dias eu ia para lá. Né? Então, né, ótimas lembranças, muitos passeios, realmente. Eu curti muito Salt Spring em todas as estações do ano. Eu cheguei a ficar até ilhado lá, porque nevou tanto na Eu ilha lembro. que sumiram as estradas, sumiu tudo, só viu o telhado das casas, né? E eu tive que esperar a neve derreter para conseguir chegar
a pé, eu tive que caminhar a pé pela estrada, né, depois que a neve derreteu, até o ferry. Então eu lembro que eu liguei para você, eu falei, Sim, cara, eu não tô voltando. eu não vou conseguir chegar em Vancouver antes de terça ou quarta-feira, né? Sim, sim. Mas aí teve uma vez que a gente foi no verão, né, cara? Sim, é. E a gente se aventurou por uma. A gente queria chegar no topo de uma montanha que você consegue ver Vancouver, Sim, né, é. do topo da montanha. É uma visão assim, é maravilhosa, é surreal, né, cara? É, não, Você, você consegue ver Vancouver, do alto da montanha. e você vê todas aquelas ilhas, né, o mar, né? Porque Sim, o mar aqui ele não é um mar bravo, então, né, parece um lago, mas é um mar, né? Aquele mar azul. sim, E você vê todas aquelas ilhas e no fundo você vê Vancouver, é. né? E a gente tentou chegar nesse topo, só que a gente tomou uma rota errada, né? Mas o bom, né, fazendo aí uma observação, o bom de Salt Spring é que você pode caminhar em floresta que não tem o urso, né? O perigo aqui de Vancouver, né, de Norte de Vancouver, se você for nas florestas depois da cidade, né, É o Hotel você pode Whistler, né? até o É, Whistler. essas regiões tem bastante urso, né? Você não pode. Até uma vez em Whistler, eu tava ou você, quem que foi? É, não, Agora eu tô. eu fiz um vídeo ano passado, a última vez que eu fui pra Whistler, no verão, eu fiz um vídeo e eu coloquei no nosso YouTube. Tinha um urso a 300 metros de mim e eu fiz um vídeo em Whistler, quase no centro de Whistler. Sim, sim. Ninguém vai mais pra Whistler depois desse vídeo, cara. Então, cara, voltando para Salt Spring, Vamos, né? O é, bom de Salt Spring, por ser uma ilha, não tem urso. Tem, o que a gente vê são alguns animais, né? Na floresta, correndo pela floresta, né? sim, Alces, né? é, Muse, né? Não, mas todas essas mas assim, ilhas não tem problema porque o urso ele não nada, né? ele não até hoje não chegou lá. até hoje não chegou lá. Então todas essas ilhas são seguras de urso. E a gente se perdeu, foi super divertido. No Foi. Brasil a gente fazia isso também, de entrar em floresta e tal. E a gente acabou se perdendo, mas a gente não ficou preocupado, porque como é uma ilha, né? Uma hora ou outra a gente ia Cai chegar na no água, né? mar. E o interessante de Salt Spring, que além dessas montanhas, tem um parque muito bonito, tem uma outra montanha que você sobe, aí você tem que ir de carro. Você pega a montanha, você sobe toda a montanha e você tem uma vista panorâmica também, né? É o Sim. ponto mais alto de Salt Spring. E é tão alto que às vezes a neblina, que parece uma nuvem mesmo, né? Ela Sim. fica abaixo. É. Então eu lembro uma vez que eu fui lá, não dava para ver o mar, porque você via aquela neblina cobrindo, né, a parte mais alta da montanha. É. Então, assim, Salt Spring é indicadíssimo no verão. No inverno eu já não indicaria tanto, É. porque aí depende de cada pessoa. Não, aí E fica Salt Spring tem difícil. uma cidade, né? No meio daí existe uma cidade em Bem Salt Spring. pequeno, um vilarejo, É né? bem pequenininha, né? É. Então, até, Caio, coloca o link Sim, sim. nesse áudio da reportagem sobre Salt Spring. E uma coisa interessante de Salt Spring que a gente viu lá, quando a gente se perdeu, a gente decidiu descer a montanha, né? Seja como for, a gente desce a montanha e vê onde que dá, né? E a gente saiu no meio, assim, de um monte de chacras, né? Sítios, É. totalmente isolado. E o interessante é que nessa estrada que vai passando por essas chácaras, eles montam umas barracas de fruta, legumes na estrada Na e entrada da chácara, né? na entrada da chácara e você vê diversas assim e não tem ninguém lá e tem uma lata que você deposita o dinheiro, então você pega o que você quer e paga, coloca o dinheiro na lata e a pessoa ela passa para recolher no final do dia. Na confiança total, né? Confiança total. Isso é muito interessante. A Isso sensação, né? se você vê uma coisa dessa, daí realmente dá um choque, né? A gente que vem do Brasil, você vê lá uma pessoa que coloca todas as frutas, tudo que eles têm pra vender, eles colocam lá e não tem ninguém. Ninguém vendo nada, você pega e coloca o dinheiro na latinha. Não, né, a Ilha da Fantasia, É a Salt Ilha da Spring. Fantasia. E aí a gente acabou se perdendo, a gente estava numa fazenda, e aí como aqui, né, imagina, o pessoal lá é muito bonzinho e tal, um senhor se ofereceu sem nos conhecer, né, cara? Sim, sim. O senhor ofereceu para levar a gente de volta para a cidade que é Gandhis, que é a cidade, né, que é a cidade que tem no meio da ilha de Salt Spring. Sim. Né? É. Então aí a Foi gente, um passeio em tanto, né? só que o carro estava estacionado do outro lado, né?
Então, a gente estacionou o carro nesse parque, se perdeu no Ah, é. parque, aí teve que pedir uma carona do outro lado da montanha, né? É, pra ir E aí pegar eu o. tive que caminhar à noite, porque em Salt Spring à noite as estradas não têm luz, né, iluminação, e encontrar nesse parque o carro estacionado. Quer É, dizer, foi super divertido, né? Claro, a gente não está indicando, né? Mas a é gente ele só não, está ele dizendo não o tá. quanto é seguro, né? O quanto é seguro, o Sim, quanto é sim. bonito, né? Salt Spring. Sim, eu lembro a noite lá em Salt Spring é muito bonito porque como não tem nada perto, é só mar e não tem muita iluminação, então né, o céu, tudo fica tudo muito bonito. É uma, assim, uma experiência imperdível, uma viagem imperdível. E a infraestrutura de Salt Spring é excelente, né? Tem um monte de gente né, que tem dinheiro, né? Que Sim, constrói uma casa no meio da floresta, de frente para o mar, com um acesso a barco, né? A pessoa sai de barco e vive lá em Salt Spring, isolado. E Salt Spring tem dois supermercados que não devem nada aos supermercados aqui da cidade de Vancouver, né? sim. Quer dizer, a pessoa tem uma vida super confortável, Ah, é. segura, né? É uma viagem para você realmente descansar, né? E curtir. Realmente ver né, o outro lado, né, o lado realmente canadense, né, Sim, como os canadenses. Porque o que eu, né, de passear pela província que eu percebi isso, o estilo canadense é esse, né, é mais despojado, com é, conforto, né, mora numa casa grande, isolada, com uma vista, né, de cinema, né. sim, Esse é o perfil, né, do canadense típico. Pelo menos é, assim, essa é a nossa opinião, né, não sei se é, essa é a definição correta, né, cara. sim. Vamos sair de Salt Spring, né? Que eu acho que o pessoal já, Já tá preocupado já. já tá A gente não vai se preocupado. perder de novo. A gente já se perdeu de novo, só de explicar nisso, a gente já tá. Eu tô meio perdido. Caio, qual outro lugar que a gente poderia comentar ainda na ilha de Vancouver Island? Na ilha de Vancouver Island. Tem Tofino. Tofino. Tofino ele fica do outro lado da ilha, né? Ele fica virado para alto mar, né? Porque tudo isso que a gente falou até agora, né? Principalmente Salt Spring, Vitória, uma boa parte da região de Vitória, fica virado pro lado de dentro, fica virado para Vancouver. Então tem os braços de mar, essa baía que forma esse mar que fica entre Vancouver e a ilha de Vancouver. Já Tofino fica do lado de lá da ilha, né? É mar Virado aberto mesmo, mar né? aberto, né? Isso daí é destino normalmente para quem tá aqui que quer surfar, é uma coisa mais assim, mais praia mesmo, né? A gente inclusive tem um outro post sobre Tofino que a gente já fez acho que uma matéria, né, sobre Tofino com Sim, algumas sim. fotos, então você vai ver que realmente é mar aberto mesmo, não é essa baía, né, que é do lado de cá com Vancouver, Vitória e Salt Spring. Eu tava até vendo uma reportagem que tem um pessoal mais hippie, né? Que eles se mudaram para Tofino e construíram cabanas no meio da Sim, floresta eu e vi. eles moram na cabana e durante o dia eles fazem surf. E aí o governo estava essa discussão, o governo queria se permitia que eles continuassem nesse estilo de vida ou não, né? Sim, Então sim. existe um debate sobre isso, né? Se esse pessoal mais hippie, né? Esses são realmente os verdadeiros hippies aqui, né? De British Sim, sim. Columbia. Eles moram no meio da floresta de frente para o mar lá em Tofino. E Quer Tofino dizer, o Tofino tem muita gente que vai pra Tofino pra acampar, né? É um destino muito comum para você fazer acampamento. Mas também tem hotel, albergue lá. Então, se você não, de repente não quer acampar ou você vai numa época mais fria, você pode ficar em hotel ou albergue. e Caio, vamos sair da ilha, para onde você quer ir agora? Eu acho que antes da gente voltar né, pro, pro continente, né? Compensa mencionar Bowen Island, né? Que não fica na ilha, especificamente na ilha de Vancouver, mas é um lugar muito bonito que vale a pena ir. E ele o bom é que ele é rápido, é fácil de você ir, né? Bowen Island é uma ilha que fica perto aqui de Vancouver, que é um outro ferry que você pega, se você for, ele fica em West Vancouver, e esse ferry ele vai até Bowen Island ou ele vai até Nanaimo, né, que é uma outra cidade da ilha. Então a gente recomenda, é um passeio que dá pra fazer em um dia e você não vai se arrepender, é uma vista maravilhosa. Você tem a vista
do paredão de montanha da estrada que vai para Whistler, você consegue ver ela do ferry. E o ferry demora só 25 minutos para atravessar. Então, assim, é um passeio imperdível. Você pode ir de manhã e voltar à tarde. E normalmente ninguém faz esse passeio, eu não sei porquê, mas é muito bonito. É um vilarejo também, estilo Salt Spring, que nem a gente comentou antes. E dá pra você pegar trilha, tem restaurante lá, tem hotéis, não muitos, mas tem, se você quiser passar a noite lá. Mas não vejo a necessidade de passar a noite, eu acho que só passar o dia é o suficiente. Então essa é uma outra dica, Bowen Island. Eu vou colocar o nome no blog pra você poder se localizar. Inclusive eu tenho fotos que eu vou colocar e é um passeio que vale a pena. Mais um outro ponto, Guilherme? Não, eu gostaria de fazer um comentário gastronômico sobre a Bowen Island. Ah, sim. A Bowen Island também deu origem à Bowen Island Beer, que na minha opinião é a melhor cerveja aqui de Vancouver. Sim, ela é feita lá e tem o nome da ilha, né? Tem o nome da ilha, até a lata da cerveja tem né, um desenho da Bowen Island. Sim, sim. Boa dica. Próximo destino, Então, Guilherme? Caio, próximo destino. Você, Caio, você já adentrou também para a parte do continente, você já foi para Kelowna, toda aquela região dentro da província de British Columbia. Você indicaria para o pessoal que está aqui ir para essas cidades do interior, aí como Kelowna? Eu esqueci o nome da outra, que fica mais ao sul. Eu indicaria se a pessoa já fez esses passeios, né, que a gente falou, os principais que a gente falou anteriormente. É muito interessante, é a região, né, dos vinhos de British Columbia. Então é o que chamam do Okanagan Valley também, que fica antes, né? Fica na região de Kelowna. E eu fui no ano passado, passado para Kelowna e é interessante. O passeio ele é bem interessante. Também é uma viagem muito bonita que ele vai indo pelas montanhas, né? Porque British Columbia ela tem muita montanha, né? Bem montanhosa. Então a estrada ela vai pelas montanhas. E em Kelowna tem um lago grande que fica na região central da cidade que dá pra você nadar, dá pra você fazer o esqui aquático, né? Tem muita atração desse tipo. Mas o que eles chamam, né, a grande atração de Kelowna são as produções de vinho lá. Então você tem tours que você vai de fazenda em fazenda de vinho, você pode experimentar, você pode comprar o vinho lá. Então é uma boa forma também de conhecer a região. Eu lembro que eu fui pelo menos visitar umas três ou quatro, e eu fui a pé. Então eu andei também. Bom, acho que vocês já perceberam que eu gosto de andar, né? Então eu andei por umas 8 9 horas no dia e fui circulando também a parte da montanha até voltar para Kelowna. E foi assim, um passeio muito bonito. É uma natureza meio diferente daqui dessa região de Vancouver e das ilhas que a gente estava mencionando. O verão é bem quente, né? E o inverno é bem frio. O Então, ar é seco, né, e Caio? o O ar, ar é bem seco. e o ar é bem seco. Então você vê que até assim, as montanhas é bem seco, assim, o tipo da vegetação é um pouco diferente. Então, assim, tenta ir numa época que talvez não esteja muito quente e também não muito frio, porque lá chega -20 -25 e bastante neve. Eu não sei se -25, mas assim, faz bastante frio. E no verão também fica bem calor, mais calor do que Vancouver. Mas é um passeio que vale a pena, sem dúvida. E fica, só pra, né, completar, fica a aproximadamente 5 horas de Vancouver. E Caio, para terminar esse nosso roteiro de British Columbia, tem Whistler, que é o, né, o maior, a viagem acho que talvez seja a viagem mais popular, né, Caio? Sim, sim, sem dúvida. A Whistler ficou principalmente conhecida durante as Olimpíadas, né? É engraçado, as Olimpíadas foram de Vancouver, mas Vancouver não tinha neve, quase, né? Então eles, né? É tudo desculpa, acho que foi desculpa para gastar dinheiro público, né? Eles construíram uma estrada dupla para Whistler. A estrada antes você foi antes do Sim, clicar, sim. né, Caio? Uma estrada simples, né? Investiram, né, milhões, bilhões em Whistler, quer dizer, é uma cidade maravilhosa, né? Sim. É uma estação de esqui, né? O pessoal fala que é Campos de Jordão canadense, né? É.
Eu diria que é bem mais bonito, né? Eu nem mencionaria isso, né, Guilherme? Ah, tem gente que fala que Toronto é a São Paulo do Canadá e Vancouver é o Rio de Janeiro. É, Mas então, o Twizzler também, obviamente, é claro, né? É outra atração indicada, mas eu, pessoalmente, Caio, eu prefiro a região das praias e das sim, ilhas. sim, sim. Né? Eu, toda vez que eu tenho tempo, que atualmente está difícil, né? Mas toda vez que a gente tem o Ah, tempo, eu prefiro viajar para a região das ilhas sim. do que para Whistler, por exemplo. O interessante de Whistler é que talvez o fato de a gente já se ter acostumado e ter já ido para esses lugares diversas vezes, mas o interessante de Whistler, para os brasileiros que estão chegando aqui, é que mesmo no verão você consegue ver neve, né? E é uma viagem, é perto de Vancouver, fica uma hora e meia. Normalmente você for pegar um ônibus ou vier de carro, esse é o tempo que vai demorar. Mas o legal de Whistler é que você sobe nas estações de esqui, né, por uma gôndola, né? É, e você consegue ver neve mesmo no verão, né? Ano passado eu fui e tinha muita neve lá em cima. Eu tirei bastante foto também. E eu acho que a atração, o mais legal de Whistler é aquela gôndola que liga de uma montanha de esqui até outra. É a gôndola que acho que é a maior gôndola que tem no mundo, que fica entre duas montanhas. E a gente também tem um vídeo que eu fiz no ano passado. Eu diria que essa, se você for para Whistler, você for subir na montanha, não deixa de pegar o Peak to Peak, que é o nome da gôndola, né? De pico a pico. E não deixa de fazer esse passeio, porque pra mim esse é o melhor passeio que você possa fazer em Whistler, é você pegar essa gôndola que leva de você de uma montanha de esqui até a outra. É assim, se você tem medo de altura, esquece, não, não pega, mas se realmente você quer ver uma paisagem assim maravilhosa, é pegar essa gôndola. O próprio vilarejo de Whistler, né, onde é o centrinho de Whistler, é muito bonito, né, cara? Dá para Sim, passear muito. Eu gosto de, às vezes que eu fui para lá, eu gosto muito de passear, né, porque não tem rua com carro, né, no centro de Whistler, né? é. Todas as ruas são só ruas de pedestre, como se fosse como aquelas cidades antigas da Europa, né, que tem Sim, a parte central só pedestre caminha, né? é. Então é muito agradável caminhar por Whistler. Tem muito restaurante, muito hotel, Muito, muito, muito. pubs à noite. É bem divertido, né? Whistler, né? Sim, sim. Não, o Claro, Whistler é um passeio que vale a pena, assim. vale a pena. O legal são as montanhas, que você vê que você tem uma visão panorâmica lá de cima que é de tirar o fôlego. Realmente é muito bonita, talvez umas visões mais bonitas que você pode ter em British Columbia. Que você consegue pegar o teleférico, né, a gôndola até o pico da montanha e você vê toda a cordilheira das montanhas, tudo cheio de neve, você vê lá de cima. Então, assim, o Whistler realmente é um passeio que você não pode deixar de fazer. Nem que se você vier só por 3, 4 semanas ou 2 semanas e não tem muito tempo, mata a aula, faz alguma coisa, mas não deixa de ir pro Whistler. E o Whistler, o que eu observei muito é que é bem assim, jovens canadenses querem ter um final de semana meio balada, né? Ficar num hotel, Sim, depois ir sim. num pub, né? Você vê muito grupo de jovens canadenses se divertindo, né? No final de semana lá, né? Final de semana final de semana enche o Whistler, sempre, né, bastante gente. Eu tô aqui ano passado, eu acho que eu fui durante a semana, inclusive. E pra quem vai no inverno, né, o Whistler é o ponto principal de esqui do Canadá, o esqui mais famoso do mundo, né? Então, se você quer fazer esqui, snowboard, o Whistler deve ser aí o seu destino por vários finais de semana no inverno. E aí, Caio, para terminar, eu acho que já a gente falou que a gente ia comentar sobre, né, cidades, localidades ao redor de Vancouver. Eu incluiria aí também, dentro desse critério, Deep Cove, que fica, acho que faz parte do município de Norte Vancouver, mas é uma região isolada, né? Que Sim. também a gente tem uma matéria, né, sobre Deep Cove, um lugar maravilhoso. Acho que é o lugar mais rápido, próximo, se você está em Vancouver, de conhecer um lugar diferente, né? Uma Sim, localidade diferente. Deep Cove, maravilhoso, muito, muito bonito, né, cara? sim. Eu fui há 3 semanas atrás, né? E. Os nossos pais adoram Deep Cove, né? A gente foi lá, a gente passou o dia lá, almoçamos. Realmente é muito bonito. Também é outro
lugar que a gente tem bastante foto, que eu vou colocar todos os links no post desse podcast para vocês poderem acompanhar aquilo que a gente está falando. Não, bem lembrado, Guilherme, Deep Cove ele fica em North Vancouver. E você pode pegar um ônibus que sai do centro da cidade que vai direto para Deep Cove. Demora aproximadamente 1 hora, mas vale muito a pena. Sim, então não, desculpa, Caio, acho que você ia Não, eu só complementar. ia completar que o ônibus é o transporte público, né? Então você não precisa pagar extra se você já tem o seu passe de mensal, então você só usasse, não é nenhum ônibus de turismo, é realmente o transporte público. Perfeito, cara. Então vamos encerrar aqui o programa sobre British Columbia. Eu tenho certeza que a hora que a gente terminar de gravar, eu vou começar a lembrar de outros lugares, né? Mas, né, Sim, sim, paciência. E aí eu gostaria de lembrar que o Caio agora tá. É porque a gente recebeu muito e-mail, a gente gostaria de ver vídeo, por que vocês não aparecem, sim. né? Não, não teria muita graça, né, a gente ficar na frente da câmera, então a gente teve a ideia, na verdade foi sua ideia, né, Caio, de por que eu não coloco a câmera no meu carro e saio mostrando a cidade, né? Então você começou, né? Eu comecei, Você já, na né? verdade eu coloquei no meu blog, né? A gente tá gravando o podcast hoje na quarta-feira, né? Então eu coloquei ontem no meu blog. Foi só um teste, né? Eu queria ver como é que ficaria a imagem e tal, mas eu publiquei no blog de qualquer forma. Então pode completar, Guilherme. A gente vai começar a fazer isso, né? Não, eu não sei quanto eu posso contar, né, do seu projeto aí, mas Não, vai pode ser contar. vai ser o Google Street View do Canadá para brasileiros, né? O que a gente quer fazer, na verdade, é um podcast. Gravar um Você vai mostrar podcast de dentro do carro e andando por Vancouver. É isso que a gente quer fazer, né, Guilherme? o seu carro tem airbag, cara? 8. Oi, porque é perigoso gravar o podcast dirigindo, né? A gente queria Não, realmente poder gravar um podcast dentro do carro e dando uma volta por Vancouver. é porque eu comentei com você, né? Eu gostaria né, de pegar os leitores, né? Os nossos ouvintes, né? Colocar todos, né, num ônibus e a gente ir mostrando os lugares, né? Isso Sim. seria o ideal, né? É, É muito de vontade, né? Porque é melhor do que a gente ficar só descrevendo, né? Então, um meio termo aí, né? Dentro do meu delírio, né? E a realidade é que você vai, né? Já fez o teste, já tem um vídeo lá que você dá uma volta no seu bairro. sim. E agora você já vai, né? Você já até me contou aí que você vai já vir para Vancouver com a câmera e mostrar entrando no centro de Vancouver. E aí, né? O que a gente for achando bacana de mostrar, passear, né? A gente vai fazer. Sim, sim. Eu só não vou fazer amanhã porque eu acho que não sei se o tempo vai estar muito bom de manhã. Mas assim que o tempo melhorar, eu vou colocar a câmera no carro e começar a jogar todos os vídeos lá no blog. Legal, cara. Então vamos encerrar, né, esse podcast. Lembrando, primeiro agradecendo a todo mundo que mandou e-mail. A gente sabe, tenta responder todos os e-mails o mais rápido possível, né, Caio? É Sim, claro, é um trabalho voluntário nosso, né, de tirar a dúvida de todo mundo. Às vezes atrasa um pouquinho, né? Tem gente que mandou e-mail, a gente demorou um tempinho para responder, mas é a nossa obrigação, né, nosso compromisso com os nossos leitores, tirar a dúvida de todo mundo, para que todo mundo seja, né, bem informado. sim. Então, quem tiver dúvidas, a gente até prefere se puder mandar para o atendimento@canadaprobrasileiros.com. Até colocar as perguntas no blog não é nem assim um problema muito grande. Pra mim, que eu passei essa semana respondendo muitas dúvidas, né? O que mais me às vezes tomou tempo são pessoas que às vezes postam pergunta no Facebook ou no Twitter e fica muito difícil de eu ficar correndo atrás das perguntas, entendeu? Sim, Então, sim. se você tem uma dúvida, envia pro atendimento@canadabrasileiros.com ou posta ela no blog, né? Sim, Uma sim. das duas, porque o bom de você postar no blog é que uma outra pessoa pode ter a mesma dúvida e na verdade a gente está respondendo para várias pessoas, né? Mas o que fica difícil é quando as pessoas começam a perguntar no Facebook, ou no Twitter, ou no YouTube, daí eu tenho que ficar correndo atrás das perguntas. Então a gente pede que a gente, né, tem a maior boa vontade para responder as suas dúvidas, mas que você envie através uma dessas duas formas, ou através do blog, ou através do e-mail. E se a gente escolhe as melhores perguntas, ou uma
ou uma pergunta que pode ser dúvida para diversas pessoas, né? Que tem muita gente perguntando, são essas que a gente escolhe normalmente para vir para o podcast. Então, se você tem alguma restrição a respeito de alguma coisa que você não quer que a gente mencione, por favor, deixe claro no e-mail, né? Sim, sim. E até, né, o Fernando havia mandado a pergunta pra gente, eu respondi pra ele perguntando se teria problema em falar o nome dele, né? Ele falou que não. Então, pô, todas as perguntas que vocês enviarem, por favor, através do e-mail ou do blog. Sim, vamos organizar um pouco aí, né, Caio? Vamos organizar a casa, porque a nossa preocupação é que todas as perguntas sejam respondidas, né? É, Eu acho que é melhor só esses dois canais aí para que a gente consiga não, responder e tudo. também, só pra completar, Guilherme, é importante pra gente que as perguntas elas vêm através do blog, que a gente responde no blog, porque esse é o nosso site, né? Se a gente começa a responder no Facebook ou no Twitter, no YouTube, na verdade a gente quer que as pessoas venham para o nosso site, esse é o nosso trabalho. Então, a gente pede, né, que os usuários ajudem a gente, né, a gente divulgar e tudo que você vê no blog que você gostar, compartilhar, né, com outras pessoas através das redes sociais. O que a gente quer mesmo é que o nosso site seja, né, o ponto aí de referência e de informação para as pessoas. Perfeito, Caio. Então, vamos encerrar esse áudio. Eu não vou me adiantar nenhuma novidade, a gente está com dois projetos para lançar aí em breve, mas no último programa você ficou bravo comigo, então eu vou me limitar, eu vou me silenciar hoje, Eu cara. acho que no próximo podcast a gente pode falar desse novo projeto, que eu acho que é o maior projeto que a gente acho que está fazendo, que a gente fez até hoje, e realmente é bem legal. E no próximo podcast a gente dá mais detalhes do que vai ser. E a gente está trabalhando todo dia nesse projeto. É o Na que verdade são dois, né, Caio? são São dois dois. Um é o projetos. site americano, né, que a gente já Um mencionou, é o site americano, sim. E o que outro ainda não ficou pronto. mas Ainda não. que o nosso tempo, na verdade, ele está sendo totalmente dedicado ao site americano e esse novo projeto, que não é tão novo, já faz alguns uns meses que a gente está trabalhando nele. É, então, todo dia a gente tá, toda noite a gente tá trabalhando nesse novo projeto, mas a gente vai dar mais detalhes no próximo programa. Olha, promessa é dívida, hein, cara? Tá Promessa de bom. dívida, Guilherme. Tá bom, cara. Então acho que eu já vou dormir agora. Já são 11h15 aqui. Eu vou começar a trabalhar, Guilherme. Então, bom trabalho, cara. Obrigado, Guilherme, e uma boa noite. Boa noite. Até logo. Tá, tchau.